Quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus, né? Domingo passado teve uma cena, devia ter sido filmada aquilo, na porta da igreja. O pastor Josué estava aqui, fazendo aquele trabalho com as crianças, e uma das crianças, que era visitante, não queria ir para casa, queria ficar na igreja. E ali na calçada mesmo, onde tem aquele... Como é que chama aquilo ali? Tudo pintadinho de preto e amarelo. Aquele piquete, sei lá o que... É, aquilo lá. A criança agarrada ali, a mãe puxando e ele agarrado, sem querer ir para casa. Eu quero ficar aqui. Mas meu filho, vamos para casa. Não, tem o pastor aqui. Claro que não era eu não, era o pastor Josué, né? Mas... a pureza da alma infantil, não é? Aprendendo as coisas do Senhor. Deus abençoe os nossos filhos ricamente. Está conosco nessa manhã o missionário Kleber Kraus. Ele é membro da Igreja Presbiteriana de Limeira. O pastor titular é o pastor Jonas Zulski, que é companheiro nosso, Daniel e eu, da Comissão Nacional de Evangelização. E o Kleber tem ido a vários lugares, no Brasil e no mundo, pregando o Evangelho, dando testemunho do que Deus fez na vida dele. E para ganhar tempo, eu quero lhe passar a palavra, ele vai falar aqui de baixo. Esse povo pequenininho é assim mesmo, vai falar aqui de baixo. E nós vamos atentamente ouvir esse testemunho, essa mensagem, para edificar as nossas vidas e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja pairando no coração de cada um essa manhã, amém? Queria agradecer realmente a Deus por essa oportunidade, por essa manhã, porque Deus é que proporcionou esta manhã para nós. Eu queria também agradecer o reverendo Itamar, a qual, se estamos aqui hoje, é porque um dia nós semeamos. E tudo aquilo que um dia nós semeamos é que nós vamos colher, e hoje é fruto do que nós colhemos. Estarmos aqui realmente é com grande alegria que posso estar na Igreja Presbiteriana da Bahia, do reverendo Itamar. Eu gostaria de dizer que eu trago saudações da minha Igreja Presbiteriana de Limeira e gostaria de começar esse testemunho orando com os irmãos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Obrigado pelas misericórdias renovadas em nossas vidas nesta manhã. Obrigado por nos trazer aqui. Pedimos em nome de Jesus que teu Santo Espírito trabalhe no coração de cada um esta manhã, Pai. Ó Senhor, venha impactar nossas vidas. Venha sacudir as nossas vidas, Pai. Para que a gente continue mais ainda vibrantes na tua obra, Pai. Ó Senhor, diminua a mim para que o Senhor apareça nesta manhã. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmos 18. Versículos 3, 4, 5 e 6, depois pula para o 17, 18 e 19. Salmos 18, versículos 3, 4, 5 e 6, depois pula para o 17, 18 e 19. Quem não trouxe Bíblia, pode estar acompanhando pelo telão. E diz assim a palavra do Senhor: Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Agora pula para o 17, 18 e 19. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo.
trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Amém? Ele se agradou de mim e se agradou de uma pessoa que não merecia o mínimo de agrado por parte de Deus. Porque quem fala com vocês nesta manhã não tem nada a ver com o Kleber de novembro de 2005. Porque o Kleber de novembro de 2005 era um cara orgulhoso, arrogante e prepotente. E eu tenho um escritório de seguros em Limeira. E se eu tivesse que contratar um negro na minha corretora, eu não contrataria porque eu era racista. Quer mais? Se eu tivesse que contratar um deficiente físico, muito menos, porque além de ser preconceituoso, ainda fazia piadinha com eles. E o pior, meus irmãos, eu era um ateu. Eu não acreditava em Deus. Como que eu iria acreditar num ser que eu não via? E Jesus Cristo, sendo que nem mesmo ele escreveu a sua própria história. Eu era esse Kleber, que no dia 3 de novembro de 2005, vai para o Hospital Unimed de Limeira, logo de manhã, a cirurgia foi de manhã, me dirigi ao hospital sem nunca ter orado, porque eu não tinha intimidade e relacionamento nenhum com Deus. Fui ao hospital, fiz a cirurgia, à tarde chega o médico e disse, Kleber, a tua cirurgia foi um sucesso. Quando a gente não acredita em Deus, nós temos que acreditar em alguma coisa, né? Em quem que eu acreditava? Nos médicos, na ciência. Não que nós não devamos acreditar nos médicos e na ciência, mas não colocar o médico no lugar de Deus. Aí sim, maldito do homem que acredita no homem. E eu disse que eu falei, tenho certeza que a cirurgia foi um sucesso, acredito em você. E ele falou assim, mas teve um probleminha, Kleber, no final da cirurgia. Eu falei, probleminha? Ele falou, para vocês terem uma ideia, eu fui ao hospital para fazer uma cirurgia de hérnia de hiato. Uma cirurgia simples, tinha muito refluxo, azia. Muitas pessoas fazem essa cirurgia, muitas pessoas têm esse problema. E ele disse, Kleber, no final da tua cirurgia que estava sendo feita por vídeo, o seu baço estourou. E nós tivemos que arrancar a aparelhagem, abrir a sua barriga e retirar o seu baço. Eu falei assim, esse foi o sucesso da tua cirurgia, doutor. Você me arrancou o baço. Para quem não sabe, o baço é um fator de imunidade do ser humano. Quando você retira o teu baço, a imunidade vai a zero. E imagina um ateu na casa da bactéria, que é o hospital, sem o baço para fazer imunidade. Está feito um prato de desgraça, mas o médico disse, daqui a 2 dias você estará em sua casa, e dentro de 2 dias eu estava em minha casa, sem nada a pedir a Deus. Chegando em casa, fortes dores abdominais começaram, no sábado, no domingo a minha barriga inchou e endureceu, na segunda-feira quase sem fôlego, eu ligo para o médico, ele disse corre para o hospital. Cheguei lá, já tinha uma determinação para fazer uma tomografia, eu a fiz à tarde e à noite, chega o resultado junto com o médico. Kleber, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, não. Pensei, né? Sucesso da minha cirurgia, ele me arranca o baço. Uma notícia não muito boa. Diga, doutor. Olha, pelo resultado da tomografia, estamos achando que você está com uma pancreatite, uma inflamação no pâncreas. E teremos que fazer um tratamento intensivo com você. Eu falei, tudo bem. Quanto tempo vai durar o tratamento? Que remédio que eu vou tomar? Que hora que eu vou embora? Ele falou, não, você não entendeu. Médico, quando fala pra gente tratamento intensivo, ainda mais dentro do hospital, entre parênteses, UTI. E aquele ateu, sem baço, na casa da bactéria, também vai para a UTI com muito medo, com muito pavor. Chego lá, eles fazem todos os procedimentos, me furam para tudo quanto é lado, sonda para tudo quanto é lado. Passei a noite na UTI, no outro dia meu pai foi me ver, a minha esposa foi me ver, eu sou casado. Tenho 3 filhos, Thalita, 17 anos, Mariana, 8 anos e Pietro, 7 anos. Na época a Mariana tinha 4 e o Pietro 3 anos, para vocês terem uma ideia. Minha esposa foi me ver, terminou o horário de visita, ela foi embora e uma febre de 42 graus começou. E piorou a noite, o médico disse, Kleber, vamos para a sua segunda cirurgia. Medo, pavor, temor, mas vai Kleber para a segunda cirurgia. E lá no centro cirúrgico eu pego a minha primeira sepsemia, infecção generalizada de todos os órgãos. Voltei para a UTI, pasmem meus irmãos, dentro de uma semana, eu consegui sair da sepsemia e consegui sair da UTI e voltei para o quarto sem nunca ter orado, sem nunca ter pedido nada para Deus. Mas Deus tinha o seu primeiro recado nessa minha volta. Porque lá em Limeira tem um trabalho muito sério comandado pela igreja presbiteriana, a minha. Ela ainda é nacional, mas a nossa que comanda aqui é o Ministério de Capelania Evangélica.
Eu digo com muito orgulho, com muita alegria desse ministério, porque eu sou fruto dele. E dentro desse ministério está inserido um outro ministério de louvor, chamado Grupo Arautos da Paz, que é um grupo de 6 homens que cantam em capela, sem instrumentos, nos corredores dos hospitais. E lá estavam eles naquela noite no Hospital Unimed, e entraram no meu quarto e cantaram para mim, calmo, sereno e tranquilo. Mas quer saber, meus irmãos, eu não estava nem aí, porque eu também sou músico, e o que mais estava me importando era a musicalidade deles, era a afinação, que era uma coisa maravilhosa. Mas a mensagem em si, que eles quiseram me trazer, eu não dei o devido valor. Eles foram embora, fortes dores abdominais se retornam, a ponto de eu tomar morfina a noite inteira. No dia seguinte, mais uma tomografia marcada, eu a fiz à noite e chega o resultado junto com o médico, Kleber. Eu tenho péssimas notícias para te dar. Pensei, né? Sucesso da minha cirurgia, me arranca o baço. Uma notícia não muito boa, me manda para a UTI. Péssimas notícias, doutor. Ele, diga. Falei assim, Kleber, na tua segunda cirurgia, quando nós abrimos a tua barriga, nós retiramos 2 litros de pus dentro dela. E pelo resultado da tomografia, voltou. Daqui a 30 minutos no centro cirúrgico para a sua 3ª cirurgia. Medo, pavor, mas vai, Kleber, para a 3ª cirurgia. O médico disse que foi um sucesso, mas eu voltei para a UTI. Voltei para a UTI, passado uns 2 dias, o médico chega do meu lado e fala assim, Kleber, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Eu falei, doutor, de todas as notícias que o senhor já me deu, dá a boa primeiro. Ele falou assim, você não está com pancreatite. Eu falei, ótimo, beleza. Fala ruim, você está com uma infecção hospitalar da bactéria Pseudomonas, ultra, multi, super, hiper resistente. Eu falei assim, e agora, doutor? Ele falou assim, agora você vai ter que ter muita calma, você vai ter que ser muito sereno e você vai ter que ter uma tranquilidade muito grande. Eu falei, epa, já me deram esse recado antes, eu não dei o devido valor. Como eu já tinha aberto a barriga 3 vezes, o médico deixou um ponto em aberto para que se tivesse que sair alguma secreção, iria sair através daquele ponto em aberto. E uma dessas noites o enfermeiro foi fazer o curativo, ele deu um aperto, era para sair secreção? Saiu um pouco de secreção. Ele deu um aperto um pouco maior, saiu um pouco mais de secreção. Aí ele deu um aperto. Gente, começou a ser uns negócios dentro de mim. Sabe aqueles miúdos de frango? Eu olhei aquilo e falei, vixe, eu vou morrer. O médico viu aquilo e pegou a tesoura. Médico com a tesoura na mão. Pá, a seco ali, sem anestesia. Ali já sujou eu, a cama, o chão do hospital. Tiveram que chamar a limpeza. E depois de ter tomado um delicioso banho de leito, quem nunca tomou um banho de leito aqui, meus irmãos, é muito bom experimentar, viu? Isso é compaixão, porque o primeiro banho de leito a gente nunca mais esquece. Porque aquele sujeito, dentro de um ar-condicionado na UTI a 19 graus, isso é frio, com canequinha morna, você pelado, nu, pessoas mexendo estranhas, mexendo em você, cadê o orgulho? Cadê a arrogância? E cadê a prepotência? Naquele momento, caiu tudo por terra e eu vi que eu não era absolutamente nada. E depois de estar limpo, o médico chega do meu lado e fala, eu muito curioso, né? Pergunto para ele, doutor, eu vou morrer? Ele falou assim, eu não sei. Calma que você teve uma fístula. Calma que eu explico. A fístula é, você tem o intestino, ele racha ou ele fura. E aquilo que está dentro do intestino vaza para dentro da barriga. Isso é uma fístula. E como precisou de vazar toda a sujeirada que estava no intestino, eu já estava algum tempo sem comer e sem beber nada. 3 cirurgias, dor, sofrimento em meu coração, nada de ser aquebrantado. Mas Deus tem os seus meios. Porque, como eu já estava algum tempo sem beber e comer nada, o que começou a vazar? Ácido gástrico. E aquilo ardia e doía horrores. E o médico inventou um tal de sucção 24 horas. O que era isso? Ele colocou um caninho dentro do buraco, que toda vez que vazava ácido gástrico, aquilo chupava para dentro de um vidrinho. E imagina, já estava algum tempo dentro da UTI, medo, pavor. E ele me liga, uma sucção 24 horas, que ficava 24 horas. Psh! Quem que conseguia dormir? Ninguém. Eu comecei a ficar mais apavorado ainda. O médico viu aquilo, me deu um comprimido para que eu relaxasse. Estava aí a sacada de Deus. Porque eu comecei a ficar mais relaxado e comecei a ficar mais reflexivo. Eu estava com uma sonda nasogástrica que entrava no meu nariz e até a boca do estômago, que era para tirar a pressão do estômago. Mas o que estava acontecendo é voltando secreção pela sonda. Mau sinal. E o médico disse, Kleber, se isso continuar, amanhã nós vamos conversar. Meus irmãos, ali foi como se tivesse tirado o meu chão.
eu perdi a noção e o direito do dia seguinte. E Deus começou a trabalhar comigo. Porque através da nossa arrogância e da nossa prepotência, nós não enxergamos que nós magoamos, ferimos e machucamos as pessoas. E pela nossa falta de humildade, nós não pedimos ou nós não aceitamos perdão. E Deus começou a trabalhar comigo através do perdão. Porque naquele momento eu pedi para ver meus pais fora do horário de visita. E foi permitido. Dentro de alguns minutos lá estavam os meus pais aos pés do meu leito. E naquele momento eu olhei para os meus pais. Eu abracei os meus pais. Eu chorei com os meus pais. E eu pedi perdão para os meus pais do filho que eu tinha sido. Foi uma bênção. Quantas bênçãos que nós não perdemos nas nossas vidas quando nós não pedimos ou nós não aceitamos perdão. Mas meu pai, antes de ir embora, falou: filho, você vai receber uma visita essa noite. Eu falei: mas será? Mas lá estava eu no leito de UTI. Quem que chega do lado do meu leito? O padre. O que ele foi fazer lá? Extremunção. Olha o recado que Deus manda. Se você morrer, se você morrer, se você morrer. Ele foi embora, eu senti um alívio muito grande. Mas Deus tinha o seu segundo recado para mim naquela mesma noite. Porque eles não puderam adentrar a UTI. Mas na porta da UTI, lá estava o grupo Arautos da Paz. E eles cantaram para mim: conheci o mundo mal. Conheci o mundo mal. E com ele seus adis. Me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis. E aquele cântico dizia que eu estava sujo, mas que Deus me aceitava daquela mesma forma, porque Ele já tinha me limpado com o sangue de Cristo. E naquele momento, aquela música penetra os meus ouvidos, e o Espírito Santo o meu coração. E naquela noite, eu me rendi à cruz do Calvário, colocando Jesus como único Senhor, Salvador da minha vida. E ali mudou toda a minha natureza de criatura para filho. E foi a primeira vez que eu orei para Deus. Foi a primeira vez que eu tive uma intimidade e relacionamento com Deus, que eu dizia estar envergonhado por estar diante dEle, de tantas blasfêmias e perseguições feitas contra Ele. Mas eu não tinha mais direito ao dia seguinte. E que se eu morresse em seus braços. E se eu sobrevivesse, eu estaria levando o nome dele aos 4 cantos do mundo. E é por isso que eu estou aqui esta manhã, pela graça e misericórdia de Deus. E naquele momento tem feito um pacto, uma aliança de Deus para comigo, não eu para com Deus, porque meu coração é corrupto e enganoso. Mas pacto, aliança que Deus faz conosco, ninguém mais nos separa dele, que está em Romanos 8, versículos 38 e 39, que diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém mais nos separa deste amor. Amém? E não foi porque eu rendi a cruz do Calvário naquele momento que eu sabia que as coisas iriam mudar para mim. Porque meu destino já estava traçado dentro da UTI. E o dia seguinte chegou e nada mudou. E o médico disse: Kleber, vamos para a sua 4ª cirurgia. Só que dessa vez eu fui diferente, porque nas vezes anteriores eu fui com muito medo, com muito pavor. Dessa vez eu fui em paz. Conforme diz um presbítero da minha igreja, que o reverendo Itamar deve conhecer, Adalto Lourenço, um cientista que ficou por 10 anos na NASA e que hoje tem um livro sobre criacionismo e o DVD Fé e Ciência. Ele diz o seguinte, que quem tem medo não tem paz. Quem tem paz não tem medo. E a única pessoa que pode te trazer paz é Jesus Cristo. E mais ainda, o cientista diz que a Bíblia é o único livro, historicamente, teologicamente e cientificamente perfeito. É por isso que eu tenho tanto zelo pela palavra. É por isso que eu medito tanto nela. Toda segunda-feira temos um grupo de discipulado para entendermos quem eu sei de Deus. Quais os atributos de Deus, que nem diz Heber de Campos. Porque Deus não quer nenhum fanático do lado dele. Deus quer pessoas que prestem um culto racional, em espírito e em verdade para Ele. E somente pela Bíblia é que nós não seremos enganados. Nós conseguiríamos ouvir a voz de Deus somente pela Bíblia. E fiz a 4ª cirurgia. Voltei para a UTI. Aí os dias foram passando e as coisas foram piorando. Começou a grudar intestino com intestino, começou a voltar a secreção pela sonda, chamado de aderência, né? Aí o médico disse: Kleber, vamos para a sua 5ª cirurgia. Fui para a 5ª cirurgia, voltei para a UTI, voltei.
Fiquei lá, fiz a cirurgia, voltei para a UTI, passado alguns dias, o médico chega do meu lado e fala assim: Kleber, como que você está? Eu falei assim: como que você gostaria que eu estivesse? Sendo que faz mais de 20 dias em que eu não vejo os meus filhos. E a conversa parou por ali. E lá na UTI tem 4 leitos comuns e isolamento da UTI. E naquela noite, a minha cama começa a movimentar. Toda vez que acontecia isso, que eu ia embora da UTI. Só que dessa vez eles pararam comigo no isolamento da UTI e me colocaram lá dentro. Pensei com Deus, será o fim? Mas Deus tinha resposta para mim no dia seguinte. Porque quando nós oramos, nós gostamos de respostas imediatas de Deus. Esquecemos que o tempo é de Deus. E no dia seguinte, começa uma movimentação dentro da UTI. O horário de visita era das 3h30 às 4h, 2 horas da tarde. Começa uma movimentação. Quem que entra dentro do isolamento da UTI? Mariana, 4 anos. Pietro, 3 anos. E agora eu falo particularmente ao coração dos pais. Porque os nossos filhos nos veem como heróis. Pessoas que jamais cairão. Pessoas que jamais serão derrubadas. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi os meus filhos entrando no isolamento. Até que meu filho chega do meu lado e fala assim: papai, como que você está bonito hoje? E a minha filha chega do meu lado e fala: papai, eu te amo, mesmo assim. E naquele momento Deus falando aos meus ouvidos: se queres entrar para o meu reino, entre como uma criança. E mais ainda, Deus proporcionando o que aconteceu entre eu e os meus pais, estava acontecendo entre eu e os meus filhos. Porque eu, como um cara ateu, era um cara desregrado, saía de casa às 7 horas da manhã, chegava meio-dia, saía meio-dia 15 e voltava às 11 horas da noite por ganância, querendo ficar rico. Eu tinha todas as chances do mundo de ver os meus filhos crescerem e eu não dei valor. No momento em que eu mais queria ficar com os meus filhos, Deus não deixou para que eu desse valor à família. E naquele momento, eu olhei para os meus filhos, eu abracei os meus filhos e eu pedi perdão para os meus filhos do pai ausente que eu tinha sido. Outra bênção, outro alívio. Eu já estava algum tempo dentro da UTI. Dia 15 de dezembro eu saí fora da UTI. Dia 23 de dezembro, chega o médico no meu quarto e fala: Kleber, eu vou te dar alta hoje. Eu estava com o buraco da barriga aberto. Porque depois que o médico cortou, não fechou mais por causa da bactéria, né? Você via funcionando no meu intestino normalmente, né? Olhei para o buraco, olhei para o médico e falei: doutor, e o buraco aqui? Eu falei assim: fica tranquilo que o buraco vai junto. Eu falei: lógico, mas ele vai fechar. Eu falei: sabe o que é, doutor? Eu entrei aqui ateu, só acreditava no senhor. Eu me converti. Tá difícil acreditar no senhor agora, né? Não, pode ir embora. Passei o Natal, passei o Ano Novo em casa. Chegou no dia 10 de janeiro, o buraco fechou. Dia 11, debaixo do buraco começou a inflar que nem se fosse uma bexiga. A enfermeira que estava fazendo uma visita para mim olhou aquilo e falou assim: isso vai furar, viu? Vá, não fala isso. Liga para o seu médico. Liguei para o meu médico, ele corre para o hospital. Na hora que eu levantei, pum, estourou. Era como se fosse uma boca de copo de novo, sabe? Você lembra aquela vez que eu falei para vocês que começou a vazar ácido gástrico da minha fístula, que eu não tinha comido e bebido nada? Dessa vez eu tinha comido arroz, feijão, que eu mais lembro de uma alface, que saiu inteira, foi para o hospital. Cheguei lá, as mesmas determinações médicas. Você não pode andar, você não pode comer, você não pode beber, e você não pode virar nem para a sua esquerda e nem para a sua direita por 30 dias. Meus irmãos, isso não é ser sustentado por Deus? Tanto é que nenhuma ferida eu tive. Mas o que Deus queria falar comigo naquele meu retorno ao hospital? Que problemas são cíclicos. Uma hora vem, outra hora vão, uma hora você tem dinheiro, outra hora não, uma hora você está empregado, uma hora não, uma hora nós temos saúde, outra hora não, e nós, crentes, cristãos, evangélicos, estamos livres de não termos doença. Não é isso. Mas o que não pode ir e voltar da nossa vida é a nossa fé, é a nossa credulidade, que está em Jó, capítulo 5, passa, o próximo, não é esse o próximo. Isto, que está em Jó capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata.
Ele fere e as suas mãos curam. E nesse Deus que eu voltei acreditando que Ele abriu a ferida e Ele haveria de fechá-la. E aí, passado mais alguns dias, deu 30 dias, aquilo que era uma boca de copo, estava uma cabeça de agulha. O médico entra no quarto e fala: Kleber, se continuar assim, daqui a 2 dias nós vamos te dar alta. Ele saiu do quarto e o buraco abriu. Aí começou a vazar tudo de novo. Meu pai chamou o médico, ele voltou para o quarto e falou: Kleber, vamos para a sua 6ª cirurgia. Vai, Kleber, para o centro cirúrgico, volta para a UTI, volta para o quarto. Passado mais alguns dias, dia 21 de fevereiro, meu aniversário. Depois de um delicioso banho de leite, o médico chega do meu lado e fala assim: Kleber, eu preciso falar com você. Eu pensei que ele fosse me cumprimentar pelo meu aniversário, né? E de supetão ele disse: Kleber, vamos para a sua 7ª cirurgia. Eu falei: que é isso, doutor? Hoje é meu aniversário. Ele falou assim: ganhou de presente uma cirurgia. Foi para o centro cirúrgico porque Deus tinha um recado para mim na minha volta. Porque foi a cirurgia mais simples, só durou 3 horas. E eu não voltei para a UTI, eu voltei para o quarto. Chegando no quarto, algumas bexigas, os médicos, os enfermeiros, os meus pais, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos cantando parabéns a você nessa data querida. E cai a noite. Cai a noite, e como no ano anterior eu também fiz aniversário, e como um ateu estava com picanha e cerveja na faixa, lotado a minha casa de pessoas, tinha pessoas que a minha esposa não sabia quem era, e Deus naquele momento falou: cadê todo mundo? Cadê as pessoas que estavam com você no ano anterior? Não tinha absolutamente ninguém. Do meu lado esquerdo, os meus pais, os meus irmãos chorando. Do meu lado direito, a minha esposa, os meus filhos chorando. Que diz a palavra do Senhor: aonde está o seu maior tesouro? É onde está o nosso coração. Porque é onde está o nosso coração, é onde nós vamos amar e ser amado verdadeiramente. E aí os dias foram passando e as coisas foram piorando. Começou a necrosiar meu intestino, começou a furar meu intestino. De tudo quanto é lado, o médico disse: Kleber, vamos para a sua 8ª cirurgia. Eu estava debilitado fisicamente, tinha emagrecido 25 quilos, edificado pela fé, mas fraco fisicamente. E eu fui a essa cirurgia, e lá eu choquei 3 vezes, fui ressuscitado por choque e entrei em coma. Eu gosto muito de tratar desse assunto, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida a respeito do que é o coma, como fica a pessoa que está em coma. E agora eu posso dizer, porque comigo não tem nada na teoria, comigo é tudo na prática. Eu estive em coma. Então eu vou dizer para vocês, prestem atenção, que o coma é: você dorme, e se Deus assim quiser, você acorda. Ponto. Alguém estava esperando algo mais do que isso? Decepcionei alguém? Salmos, capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E ainda mais, nós não podemos ter dúvida disso, porque quando nós falamos do Salmo 23, 4, às vezes nós não entendemos a profundidade que ele é. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós não podemos ter dúvida que Deus está conosco no nosso sono, no nosso coma, e no vale da sombra da morte, lá está Deus. Nós não podemos ter dúvida disso. Porque Deus quis, eu acordei. E quando a gente acorda, está escutando melhor. Toca o telefone, a pessoa atende: quem quer saber sobre o senhor Kleber? Senhor Kleber, sou eu. Eu prestei atenção, ele disse: doutor, a gente não sabe se ele passa dessa noite. Eu falei: aí passou a enfermeira do meu lado, me deu um sinal, eu dei um sinal para ela, falou: Kleber, calma, que você está na UTI da Unimed. Eu falei: ufa, ainda bem que eu não estou no necrotério, né? Mas aí, passado mais alguns dias, voltei para o quarto. Voltei para o quarto, a minha mãe me faz uma indagação muito interessante. Ela falou assim: filho, você gostaria de estar no lugar em que você está ou no lugar em que eu estou? Debate pronto, no lugar que a senhora está. Faz mais de 5 meses que eu estou aqui no hospital. Quando eu não estou no quarto, eu estou no centro cirúrgico. Quando eu não estou na UTI. Faz mais de 5 meses que eu não como, não bebo e não ando. A senhora está andando, comendo, bebendo, saindo daqui, indo lá fora. Ela falou: é? E você gostaria de estar vendo o seu filho do jeito que eu estou vendo o meu? Pesado, né? Ali eu vi que nós falamos e agimos, conforme o nosso umbigo, o nosso bel prazer, aquilo que nos satisfaz. Esquecemos que pessoas que nos amam verdadeiramente não nos gostaria de ver naquela situação. E mais, a cruz era minha, a cruz é de cada um. Ninguém poderá carregar para você. E eu vi que a cruz realmente era minha, porque eu não queria ver o meu filho do jeito que ela estava vendo o filho dela. E passado mais alguns dias, minha mãe fala de novo comigo. Mãe, quando fala as coisas, sai de baixo. Ela entrou no quarto e falou assim: filho, a tua barriga está inchada.
E como todo bom filho fala para a mãe, mamãe, você não sabe de nada. Aí o médico entra no quarto e olha para minha barriga e fala, Kleber, a sua barriga está inchada. Fala, o senhor também pegou a tesoura, médico com a tesoura na mão, eu com o buraco da barriga aberto, embaixo do buraco ele dá um pique, um pouco mais embaixo e no final, psh, eu estava sangrando, eu estava com hemorragia interna. Vou contar um negócio para vocês, meus irmãos. Sangue fede mais do que fezes, carniça pura. Eu não estava aguentando meu fedor. O médico pegava uma toalha esterilizada, colocava na minha barriga, aquilo em 3 segundos enchia de sangue, e aquilo fedia horrores, ele jogava num saco preto, e Deus falando comigo, Kleber, você não é nada, Kleber. Kleber, você é um trapo de imundícia, Kleber. Kleber, você não pode nada, Kleber. Mas eu dizia para Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é posso ser ou posso ter, mas eu tudo posso suportar naquele que me fortalece. Depois de 1 hora, ele conseguiu conter o sangue e disse, Kleber, se isso não melhorar, amanhã nós vamos conversar. E o dia seguinte chegou, nada melhorou e eu fui para a minha 9ª cirurgia. Fui para a minha 9ª cirurgia porque quando eu cheguei no centro cirúrgico, Deus tinha um recado para mim, porque no momento que ele falou da 9ª cirurgia, tinha uma pessoa me visitando, ela falou assim, doutor, o Kleber só um milagre. Ele falou assim, milagre por quê? Eu não acredito em milagre. Aí chamou a enfermeira e falou, fulana, prepara o Kleber daqui a 5 minutos, mais uma cirurgia nele. Ele falou, doutor, o Kleber só por Deus. Ele falou assim, por Deus nada, é pelas minhas mãos. Gente, aquela hora deu um gelo. Eu falei até para Deus, tudo bem, entrei aqui ateu, me converti. Agora o senhor me colocou na mão do ateu? Misericórdia, lavar o Kleber para o centro cirúrgico e o anestesista fala, Kleber, eu não posso te dar a 9ª anestesia geral, já te dei 8, você chocou 3 vezes na última, entrou em coma. Eu vou te dar uma hack na espinha. Eu falei, só está faltando essa mesmo, né? Vamos ficar sentado. E o que eu vou falar para vocês não tem nada de gnóstico e místico também não. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, que no momento em que ele me colocou sentado, eu vi uma pessoa diferente na minha frente. Diferente porque o que mais me chamava a atenção é que no centro cirúrgico todo mundo usava verde. E esse camarada estava de azul. A primeira coisa que eu pensei, erraram o uniforme do cara. E aí eu abaixava a cabeça e ele olhando para mim, até que vem a máscara anestésica e eu durmo com aquela pessoa olhando profundamente nos meus olhos. Fiz a cirurgia, voltei para a UTI. Quando eu voltei para o quarto, eu estava com aquilo na minha cabeça, eu falei para o médico as características, ele falou assim, Kleber, na minha equipe não tem ninguém com essa característica. E nem no hospital. Êxodos 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar preparado. Deus proporcionou que eu ouvisse do médico que ele não acreditava em milagres. Deus proporcionou, eu ouvi do médico que quem iria operar seria ele. E Deus me mostrou quem é que estava me guardando. Quem é que estava no comando. Quem é o verbo, quem é o eu sou. Quem é aquele que manda e comanda as nossas vidas. E naquele momento, o médico disse que ele foi iluminado. Porque todas as vezes que eu voltava para o centro cirúrgico era para fazer uma tal de anastomose. Cortava o que estava ruim do intestino, unia com o que estava bom e ele costurava com as mãos dele. Dessa vez ele foi iluminado para não colocar a mão dele em mim, ele usou grampo cirúrgico. O único lugar que ele pôs a mão dele foi uma sonda externa que ficava do lado externo do intestino, que era por onde eu me alimentava através de seringa, porque eu não podia comer e beber nada pela boca. Era para dar 4 pontos e ele deu 6 para garantir. Me fechou de baixo até em cima, me enviou para a UTI e voltei para o quarto. Passado mais alguns dias, estava indo tudo muito bom, tudo muito bem. O médico entra no quarto e fala, Kleber, se continuar assim, daqui a 2 dias, eu vou te dar alta. Por que ele foi falar isso? Ele saiu, eu espirrei. Escutei um barulho na barriga, meu pai estava lá. Ele falou, não escutou nada, eu adormeci, depois de 1 hora eu acordei ofegante, meu pai chamou a médica da UTI, ela me colocou sentado, as minhas costas já estavam pretas, ela me enviou para a tomografia porque alguma coisa tinha vazado. Lá mostrou um vazamento direto para o centro cirúrgico, para a minha 10ª cirurgia. Conforme diz Toninho Menezes, Deus trabalha conosco para depois trabalhar através de nós. Isso é, a cirurgia era em mim, mas não era para mim. Porque no momento que o médico se dirigia ao centro cirúrgico com a certeza que tinha aberto uma nova fístula, na hora que ele viu que onde ele não colocou a mão dele, estava cicatrizado. E aonde ele tinha colocado a mão dele, mesmo dando 2 pontos a mais para garantir, tinha se soltado. Ele viu que o sucesso da cirurgia não dependia mais das mãos dele. E aí ele fez os mesmos procedimentos anteriores, não me colocou sonda para nenhum lugar, me fechou de baixo até em cima e me enviou para a UTI e eu voltei para o quarto. Meus irmãos, nesse momento, termina o número de cirurgias.
Salmos 118, versículos 18 e 17 diz: O Senhor me castigou muito, mas não me levou à morte. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E é por isso que eu estou aqui essa manhã, porque no dia 19 de abril, aniversário da minha filha, estava fazendo 5 anos, eu pedi para minha esposa comprar um presente para ela. Ela recebeu esse presente lá no hospital, e ela disse: papai, não vai ter festinha hoje, né? Eu falei assim: não, filho. Ela falou assim: não tem problema, papai, porque a minha maior festa seria se o senhor voltasse hoje para casa. E eu disse para ela: filha, ore, que eu tenho certeza que Deus irá ouvir as tuas orações. No dia seguinte, dia 20 de abril, para vocês terem uma ideia, eu fazia exame de sangue 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Na manhã do dia 20, o médico chega no meu quarto e fala: Kleber, eu preciso de falar com você, mas eu não quero que você faça muita pergunta, não. Porque o que não aconteceu em 6 meses, de 10 dias para cá, as coisas vieram melhorando. Mas, de ontem para hoje, eu estou com o teu último exame de sangue feito à noite. Não me pergunte por quê, cara. Mas aqui está o resultado do teu exame. Você está curado, cara. Não pergunte por quê, porque eu estaria assinando o seu laudo de óbito. Porque a doença que você teve, chamada peritonite bacteriana capsular, na história de Limeira, não teve, até hoje não tem histórico de sobrevivente, não tem histórico de doença. No HC de São Paulo, 5 casos. Os 5 morreram, não aguentaram a 4ª cirurgia e morreram na primeira sepsemia. E você foi até a 10ª cirurgia, 3 sepsemias, e é o único sobrevivente para contar essa história. Mas eu vou pedir um favor para você. Quando você sair daqui, procure uma igreja e pergunte para Deus por que Ele quis te manter vivo. Porque quando você sair daqui, eu também vou procurar uma igreja e vou perguntar para Deus por que Ele deixou uma pessoa que não acreditava em milagres ver claramente um milagre acontecer na minha frente, porque com você foi inconteste, Kleber. Com você o milagre aconteceu. Por isso eu digo a vocês, meus irmãos, não temam o deserto. E eu quero fazer um desafio para vocês nessa manhã. Quem não estiver à espera de um milagre, que atire a primeira pedra. Esse é um desafio que eu chamo de desafio de Daniel. Não se deixe mais contaminar com a comida do rei. Quem aqui nessa manhã não está à espera de um milagre da cura? Sua, ou de alguém que você ama tanto, a qual o diagnóstico não vai conseguir fazer com que ela sobreviva? Quem essa manhã que não está à espera não somente da cura do seu corpo, mas também de uma cura espiritual? Quem essa manhã que não está aqui à busca de respostas de Deus, de consolo da parte de Deus? Pais que choram pelos seus filhos, filhos que choram pelos seus pais, esposas pelos maridos, maridos pelas suas esposas. Que milagre que você quer nesta manhã? Porque o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida é o mesmo que está aqui nesta manhã. É o Deus que inclina seus ouvidos e ouve a oração do teu povo, que o chama pelo seu nome. Quem nesta manhã não está à espera desse milagre? Um milagre da libertação, pessoas envolvidas com álcool, drogas, prostituição, pessoas encarceradas. Ou estão esperando a respeito do maior milagre, ao qual digo que o maior milagre é a conversão. Porque na igreja estamos lotados de pessoas convencidas e poucos convertidos. Porque o convencido sabe que Jesus é o único Senhor e Salvador. Mas o convertido, além de saber disso, sabe que se Deus mandar você andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas e não vai morrer afogado. Porque o nosso foco não é Pedro que caiu, mas é Jesus que andou. Enquanto o grupo de louvor se prepara aqui para cantar o cântico agora do culto, eu quero convidar a vocês, meu irmão, minha irmã, você que foi agora, neste momento, trabalhado pelo Espírito Santo, para que você nesta manhã tome atitudes, tome posturas diante de Deus nesta manhã. Você, meu irmão, que precisa de se achegar novamente através do perdão à cruz do Calvário, se reconciliando com Jesus nessa manhã. Você que estava distante, que agora quer se achegar novamente à casa do Pai. Você que quer colocar seu coração diante do altar de Deus. Você que está à espera da cura.
Porque no deserto é que Deus coloca um crivo na nossa vida. Uns no seu corpo, outros no espírito, outros na alma, outros no coração. Não importa onde está o teu crivo. O que importa é que todas as vezes que Deus coloca um crivo na nossa vida, é Ele dizendo aos nossos ouvidos: filho, vá e não peques mais. É você, meu irmão e minha irmã, que sentiu vontade no seu coração de sair do seu lugar, de vir à frente. Estaremos orando por você, em nome de Jesus. Pois não. Coloque no altar de Deus esse pedido. Ok. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui te agradecendo por nos trazer aqui nesta manhã, Pai. Senhor, mostra a tua face às pessoas que estão aqui pedindo por cura, Pai. Toca, Pai, com a tua mão de bênção, Senhor. Visita, Senhor, pessoas que estão nos hospitais neste momento, Pai, clamando por cura, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, trabalhe na vida dessas pessoas. Visita os lares que estão com pessoas acamadas, Pai. Ó, Senhor, visita nesse momento não somente o doente, mas também as pessoas que estão em volta dele, para que essas pessoas possam ver claramente as tuas mãos abençoadas na vida desse doente, Pai. O Senhor trabalhando enquanto a gente dorme, Pai. Ó, Senhor, não somente do corpo, Pai. Termina o trabalho que o Senhor começou, em nome de Jesus. Não somente do corpo, da alma também, do espírito, Senhor. Ó, Senhor, restaura essa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, consola o coração dos pais que choram pelos seus filhos, que não te conhecem, ou se já te conheceram, se desviaram do Evangelho. Console o coração dos filhos que choram pelos seus pais, esposas pelos maridos, maridos pelas esposas. Pai, restaura lares nesse momento, Pai. Ó, Senhor, a família que é projeto do Senhor, Pai, não deixe que com o inimigo venha desmoronar, Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa agora estar libertando pessoas de vícios, Pai, de álcool, de drogas, prostituição, pessoas encarceradas, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que penetra as celas, Pai, tira algemas, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que tira o coração que é de pedra e coloca um coração de carne e transforma a vida dessas pessoas, muda a história dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus estamos te clamando, Pai. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração que está se achegando de novo em teu altar, colocando o coração de reconciliação ao Senhor, Pai. Pessoas que nunca puderam imaginar que estariam nesse momento, Pai, se rendendo à cruz do Calvário, Pai. Que nesse momento, Pai, o teu Santo Espírito agora venha impactar, venha transformar, venha sacudir, Pai, nesse momento essa pessoa, Pai. Ó Senhor, nos carregue no teu colo de bênçãos, Pai. No momento em que a gente não conseguia mais andar com as nossas próprias pernas, Pai, nós vimos claramente, Pai, o Senhor nos carregar pelo teu colo, Pai. Senhor, nos pegue pela tua mão, não deixe mais com que a gente desvie nem para a esquerda e nem para a direita. O Senhor sendo o foco e centro das nossas atenções, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã o Senhor abra as janelas do céu, Pai, derrame bênção sem medida no teu povo, acampe teus anjos em volta de cada vida, de cada lar representado aqui, Pai, e cele a nossa vida, Pai, para que no momento em que o inimigo passar do nosso lado, Pai, ele não possa mais nos tocar, Senhor, e que nessa manhã todo dardo, toda flecha inflamada do inimigo, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, e que a gente possa se apresentar em teu altar, Pai, sem nenhuma rasura mais, Pai, que a gente possa se apresentar limpo, Pai, nos limpe com o sangue do Cordeiro, Senhor, que a gente possa estar
limpos e brancos como a neve diante do Senhor. Aquilo que te desagradava em nossas vidas, Pai, declina, Pai. Tira os espinhos, nos deixa esse caminho agora livre de comunhão com o Senhor. E nesta manhã, seja feita a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.